E voltamos ao assunto. Garopaba amanheceu sem ciclofaixa neste 9 de fevereiro de 2009. Na semana passada, foram retiradas 3 quadras. Agora foi toda a primeira faixa dedicada exclusivamente a ciclistas da cidade, em toda a sua extensão, na rua Prefeito João Orestes de Araújo. A ex-diretora de Trânsito e historiadora Alessandra Diniz Gregório e a coordenadora da AMA, Associação de Defesa do Meio Ambiente de Garopaba, Fabiana Jacomel, vão comentar conosco a medida que surpreendeu na terça-feira passada e hoje já passou batida. Obrigado pela tua participação. Como é o nome da AMA? Eu sempre tenho dificuldade. Associação Comunitária Amigos do Meio Ambiente para o Turismo e o Desenvolvimento Sustentáveis. Eu sabia que era grande pra caramba. AMA não diz tudo, né? Embora fale do amor do pessoal pela cidade. Alessandra Diniz Gregório, especialista em trânsito, historiadora, e foi quem projetou, né, a mão única para a avenida ou para a rua principal e dentro a própria ciclofaixa. Como é que você está vendo isso, Alessandra, para começar o nosso papo? Olha, Sérgio, boa tarde, né, aos ouvintes aí. Na verdade, o nosso projeto, desde 2004, né, havia um projeto. Esse projeto não é só meu, esse projeto já existia com mão única, né, a solicitação de mão única. Na conferência, a segunda conferência das cidades, em que participaram várias ONGs, né, inclusive a AMA, e nós temos a relação de todos os que participaram, né, oficialmente, isso está tudo protocolado ali na prefeitura. Eu tenho esses documentos, é o relatório da segunda conferência das cidades, em que foi solicitada uma ciclofaixa ou ciclovia até a Palhocinha. Então, mediante a isso, o meu projeto, já que era até mesmo para, né, pleiteando a vaga de mestrado na UFSC, o tema era todos querem voltar para a natureza, mas ninguém quer ir a pé. Então, já que nós sempre devemos apaixonar por um assunto para poder pesquisá-lo, o meu assunto era trânsito. E eu acabei por pesquisar o tráfego em Garopaba. Então, analisando os problemas que tínhamos, onde tinha os nós, onde era mais emergente as mudanças, né, nas ruas, que a gente conseguiu até fazer alguns trabalhos aí quando estava na gestão. E no momento, quando me convidaram, eu não fazia parte da gestão pública. Isso foi em 2004, o meu projeto. Em 2005, nós fizemos uma palestra. E nessa palestra, com todo o desenho do que seria a ciclofaixa em mão única, e foi dada uma opção. Isso foi chamado a CDL, a SIG. Eu tenho aqui a assinatura de várias pessoas que participaram, em que a lista de presença, né? A gente dava como sugestão aqui mão dupla sem estacionamento em ambos os lados com ciclofaixa ou mão única com estacionamento em um dos lados e ciclofaixa do lado direito. Então, em detrimento de não ter estacionamento nenhum, evidentemente os comerciantes, né, tiveram uma opção para que fosse então só de um lado a ciclofaixa. Então, como a minha formação também é instrutora de trânsito e tenho uma especialidade, né, em engenharia de trânsito, nós desenvolvemos o projeto, mas não sozinhos. Também contamos com um grupo, né, de técnicos especializados na engenharia de trânsito. Tive muito apoio do IPUC, né, de Curitiba, e da administração viária de lá. Então, nós não fizemos uma coisa às escuras e completamente embasado no Código de Trânsito Brasileiro. O apoio da polícia também. E a Polícia Militar, a Polícia Civil estiveram conosco, assim, que são conhecedores do Código de Trânsito também. Então, esse foi o desenvolvimento do tal projeto, né? Porque falando como historiadora, Sérgio, já que você me apresentou, a bicicleta surgiu em 1790, né? Então, quer dizer, esse foi o primeiro veículo. Depois um alemão que fez o primeiro carro, que até por sinal o sobrenome dele é Carl Friedrich Benz. Ele fez esse primeiro carro a gasolina em 1885. Exato, em 1885. Só que era um carro muito estranho, parecia um grande carro de bebê. Ele tem 3 rodas, uma roda menor na frente, uma roda bastante similar à roda da bicicleta e 2 rodas maiores atrás, que chegava apenas a 13 km por hora. Esse era o limite, então se podia, né? Depois da bicicleta, que teria, no caso, depois desse veículo de 1885 com 3 rodas, similar à bicicleta, em 1908, o Henry Ford, né, o americano, começou a desenvolver a indústria automobilística. Então, a partir dessa indústria automobilística, no Brasil, o carro comercialmente, com cinto de segurança, surgiu em 1949.
Então, 1905 é que ele adentra ao Brasil, que aí nós sabemos que depois tivemos, por importação, o presidente Juscelino Kubitschek, que vem com a abertura de estradas, né, com vias. E aí é que entra a nossa preocupação, porque realmente o homem precisa cada vez mais de ir, né, ou vir com grande rapidez. Foi para isso que os carros surgiram. Então os veículos têm crescido cada vez mais, constantemente crescido o número de veículos também, e o seu tamanho, e poluem cada vez mais, né, Sérgio? Nós já estivemos aqui outrora com uma colega também secretária de saúde, e nós falamos sobre os problemas que o carro traz para o ser humano, né? Dentro da questão da poluição, esse horário que nós passamos dentro do carro, principalmente o horário do pico, né? Aqui em Garopaba já sentimos isso, eu continuo dando aula de trânsito, e nós vemos o quanto o carro transforma uma pessoa, sabe? Não é essa minha pesquisa, o trânsito, não é só eu que faço isso. Tem recentemente um projeto já foi apresentado, a tese de doutorado do Sandro, e na UFSC, que ele fala sobre o trânsito também. E tem um outro organizador, o Ned Ludd, que é o Apocalipse Motorizado. Então, a tirania do automóvel em um planeta poluído. Então, essa é a nossa preocupação, né? Então, o Código de Trânsito Brasileiro, infelizmente, ele está continua muito privilegiando o automóvel, né? Infelizmente, isso, né? Sendo que as autoridades também continuam. E as autoridades, infelizmente, tem até Nessas aí a gente vai perdendo o meio ambiente, vai perdendo, por exemplo, um transporte muito mais vidas, né? Eu comecei o programa com mortes, né? E aí vamos perdendo também algo fantástico, como perdemos a via férrea, né? O transporte ferroviário. Não, e a visão... A partir do Juscelino, exatamente nesse investimento em asfalto, investimento na indústria automobilística. Vocês fizeram uma pesquisa por amostragem com bases científicas naquele período. Isso é importante porque enquete feita por telefone, quem ligar é contra ou a favor, coisa e tal, isso não tem valor estatístico nenhum, não quer dizer nada, né? Não se engane. Tem que ser por amostragem, tem que ter bases científicas, né, para a gente poder perceber a posição do conjunto, né, do coletivo. E mesmo assim aproximado, né, por amostragem, não se tem a ideia real a partir de uma pesquisa. Então, como é que foi esse resultado interessante de 2005? Nós fizemos com o papel timbrado da prefeitura, né? Até porque depois de feito, né, o trabalho, o trânsito melhor para todos, que era essa a ideia, o novo sentido único até a praia com ciclofaixa, que a ideia é proporcionar um trânsito mais seguro, com mais comodidade e organização, e a segurança para o pedestre, para o ciclista e para o próprio condutor de veículos. Então nós fizemos uma pesquisa de opinião com essas perguntas, né? E a pesquisa de opinião tinha o nome da pessoa, se era morador, visitante, ciclista, pedestre ou condutor de veículo, se tinha comércio na João Oreste de Araújo ou em outro lugar. E como pedestre, né, a gente colocou como poderemos reeducar os pedestres que transitam pela ciclofaixa destinada ao ciclista. Aí tinha lá multas, campanhas educativas, nós próprios como agentes de trânsito. Os ciclistas estão mais seguros com a ciclofaixa? E na grande maioria, né, nós tivemos aí, foram 409 entrevistados e 10% só foram contra. E justamente porque nós pegamos o comércio da João Oreste de Araújo também. E que, infelizmente, a outra pesquisa em que todos queriam que retirasse foi feito apenas na João Oreste de Araújo com os lojistas, que eu, né, entendo, mas eles se consideraram prejudicados em função da falta de estacionamento. O João Orestes é um espaço público de toda a cidadania de Garopaba, não é de ninguém, nem morando ali, né? Na grande parte, na verdade, nessa entrevista, eu tive a colaboração enquanto representante da AMA novamente, devido à questão de eu também ser estudante de sociologia, então, para a gente elaborar as perguntas, né, saber preparar para a população, e foi feito como? Levado também para as escolas, cada criança levou para casa, a sua mãe respondeu, então não foram 400 pessoas, pode-se dizer 400 famílias, porque ali em casa já conversa, já fala com o filho leva para a professora, já um respeito assim com a população que, de fato, então você vê 400 famílias que têm seus filhos nas escolas, 10%, cerca de 40 famílias, que foram então é um número, enfim, é um dado interessante.
Foram contra a retirada, real. nesse caso, né, da ciclofaixa, que nós já tinha implantado, isso foi em 2006. Então, eu acredito que se tivesse sido contra, e se realmente, assim como foi uma coragem de ter implantado uma mudança, né, de trânsito para a organização, teria também sido tirada caso a população tivesse revisto esse fato.